fazer algumas breves considerações a respeito de dois temas que são de suma vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Débora, né? Débora Fraga. Os alunos aqui já ajeitar aqui a mesa, alguns alunos aqui já me conhecem, né, na faculdade. Eu me os alunos já passaram por mim, a maioria que está aqui no NPJ, né, já teve aula comigo, então não preciso perder tanto tempo nas formalidades. A gente pode ir direto já para nossa aula, né? O tema hoje da aula, né, trilha, que aqui a gente começa no EP4, né? Essas trilhas são voltadas aí NPJ E4, né? O pessoal que está aí já na reta final, sobretudo. Essas trilhas do EP4, elas relacionadas ao... Um minutinho. Eu estou tentando ajustar a minha, porque ela está um pouquinho falsa. Agora, essas trilhas são voltadas aí para o pessoal, né? Como eu estava falando do EP4, que é o pessoal que está aí em vias de formatura, em vias de se formar. E a gente vai falar de um tema, né, de super importância, que é a nossa ação. Pera lá. Porque gravando direitinho. Então, o tema da nossa aula de hoje é ação popular e ação civil. Na verdade, a trilha obrigatória, ela pedia para eu escolher ação popular e ação civil para falar com vocês. Então, a gente tinha aí que escolher esses dois temas, dentro desses temas, né? Um ou outra. Porém, eu achei mais prudente fazer um comparado das duas leis, né? Dentro aqui de aula. Por quê? Porque são duas leis que trazem aí duas ações muito importantes no ordenamento jurídico, né? São duas tanto a ação civil, as duas a ter, né, atos lesivos, patrimônio, ato lesivo, ao que a gente chama de direito de, né? Ou seja, visam guardar esses direitos de toda a sociedade, direitos de pessoas. Então, eu achei mais prudente, ao invés de escolher falar sobre, né, ou ação civil, eu achei mais prudente falar sobre as duas, parado aqui, sobre essas duas ações, aqui para o nosso. E vou tentar, para que vocês possam, né, como eu estou aqui no vídeo, não estou em sala de aula, né, nesse momento, para que vocês possam me acompanhar, eu vou compartilhar com vocês um Word, né, onde eu vou separar alguns pontos de legitimidade, alguns pontos para o nosso, qual é a lei, qual é a legitimidade, o que essas leis, né, cada uma dessas leis, elas visam. Então, a gente vai, para que vocês não fiquem perdidos, consigam me acompanhar direitinho, eu vou compartilhar com vocês uma tela em branco, onde eu vou tentar inserir aqui as nossas, como que fala, as nossas informações, as informações mais importantes, era lá. As informações, duas. Vou botar duas e no meu eu vou colocar bastante linha para a gente poder, que eu vou fazer um comparado, né? Então, vou separar aqui vocês, a minha tela, então tá todo, né? Né, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou compartilhando, não sei se vocês aí acaba. Tá,
eu vou fazer assim. Tudo que eu for falando aqui, eu vou botando numa planilhinha, depois eu libero essa planilhinha na CPEs também, para que vocês possam, como que acompanhar. Então, vamos lá. A gente vai fazer um comparado sobre as duas leis, sobre dois institutos. Quais institutos? Ação Civil Pública, né? Ação Civil Pública, que era um dos nossos temas, e a nossa chamada Ação Popular, né? Ação Popular. Já pelo nome, a gente já consegue imaginar que são institutos unidos, mas não são institutos idênticos, né? Por quê? Porque, apesar de estarem leis diferentes, né? A norma que trata de cada uma dessas ações, elas é, serem normas diferenciadas, o que a gente tem aqui? Cada uma dessas ações visa resguardar ou visa atingir determinada população, uma determinada coletividade. Por que eu estou dizendo isso? A ação civil, ela é um instituto criado para que a gente possa intentar demandas coletivas, né? Para que legitimados, e a gente já vai ver quem são os legitimados, possam entrar com ações coletivas, e essas ações coletivas, elas visam representar uma categoria de pessoas, né? Então, por exemplo, o Ministério Público entra com uma ação pública, a Defensoria entra com uma ação pública questionando falta de creche em determinado município. Né? Então, a gente tem aí um instituto que não visa resguardar o direito, né, de uma única pessoa, o direito à educação, visa resguardar o direito, por exemplo, à saúde, mas de uma coletividade de pessoas. Na ação popular, eu também tenho, entre aspas, um instituto de ações coletivas, porque é claro que quando o sujeito, e aqui na ação, vocês vão entender, a legitimidade é do cidadão, quando o sujeito ele visa, né, entrar com ação, com ação popular, né, quando você entra com essa você visa resguardar direitos que também são direitos que vão atingir uma determinada coletividade, uma determinada categoria de pessoas. Ato lesivo ao patrimônio, um ato lesivo ao meio ambiente, um ato lesivo praticado por um agente público dentro do município de Niterói. Então, eu entro com uma para resguardar a moralidade administrativa, para resguardar os princípios da administração, para resguardar o meio ambiente, que são direitos de toda uma coletividade também. Perceberam? Então, esses são dois institutos muito unidos, porém, cada um com as suas devidas peculiaridades. Bom, então, vamos lá. Ação civil pública. Primeiro de tudo, a norma, né? A ação civil pública, ela está prevista lá na Lei 7347 de 85. Espera aí que eu já vou colocar aqui. Lei 7347 de 85. Enquanto que a ação popular está na Lei 4717, Lei 4717, salvo engano, é de 75. Vou ter que conferir aqui para vocês, ela é uma lei bem antiga, é isso mesmo, de 65. Então, a gente tem aí a primeira, como fala, a primeira diferença entre essas duas ações, que está aí na norma, vai ser aplicada a cada uma delas. Enquanto a ação popular, ela está prevista na Lei 7.347, de 1985, né, um pouquinho anterior à Constituição Federal. A ação popular está prevista na Lei 4717, de 65, também aí previsto antes da Constituição, né? Na verdade, bem antes aí da Constituição Federal. Aí eu pergunto, e qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade? Ou melhor, né? O que cada uma visa resguardar? As duas leis têm por objetivo, visam resguardar patrimônio público, né? Visam resguardar direitos coletivos, que a gente chama, né? Direitos de toda uma coletividade. Enquanto na ação popular, a gente vai dizer, né, está lá previsto no artigo 1º da nossa lei, que a legitimidade da ação popular é do cidadão, então, preste atenção, só pode entrar com a ação popular aquele sujeito que é cidadão,
aquele sujeito que tem título de eleitor, aquele sujeito que está em dia com seus direitos políticos, cuidado com isso, que às vezes nas provas eles costumam questionar o sujeito que está lá com medida educativa, alguma medida cautelar diversa de prisão, uma medida, uma pena diversa da prisão. Cuidado com isso, por quê? Porque nesses casos os seus direitos políticos ficam suspensos e você não pode, nesse momento, estar com ação popular, tá bom? Então, tem que estar, para ter legitimidade para entrar com ação popular, tem que ser cidadão e tem que estar com os direitos políticos em dia, ou seja, estar com o direito de voto, né, em dia, de ter os seus direitos políticos. Só que lá na nossa ação civil pública, a gente não tem aí o cidadão como legitimado. Por quê? Porque a legitimidade está lá no artigo 5º, né? Se você quiser colocar, está lá no artigo 5º da nossa lei, a legitimidade para a nossa ação cívica, ela é de pessoas ou de uma categoria de pessoas ou de um sujeito que visa responder por uma categoria de pessoas. Como assim? Não estou entendendo nada. Quem tem legitimidade? MP, Defensoria, União, Estado, DF, município, sim, eles também podem entrar com ações civis públicas, nunca ação popular, né? Porque PJ, pessoa jurídica, não é cidadão, não tem cidadania, então não pode entrar com ação civil pública. Mas Ministério Público, Defensoria, União, Estado, DF, município, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, a associação que represente aí uma categoria de pessoas que tenha por finalidade os diversos temas aqui da nossa ação civil pública e que seja constituída há mais de um ano, ela pode entrar aí com a nossa ação civil pública. Então, eu não vou colocar aqui, porque a gente vai alongar muito a nossa planilhinha, que é um resumo, na verdade, né? Vou botar lá artigo 5º, ler o artigo 5º, porque quando você for ler, você vai perceber quem são os legitimados para entrar com essa ação civil pública. Beleza. E aí, o que a gente visa, né? Então, qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei tá lá. Se você perguntar, se você olhar, né, o objetivo aqui da lei 4717, você vai ver lá logo no artigo 1º, né, da lei de ação civil pública. Regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por dano moral e patrimonial causado ao. Então, qual é o objetivo da ACP, né? Ação Civil Pública? Resguardar meio ambiente, direito do consumidor, bens e direitos de valores históricos, artísticos, turísticos, paisagísticos e qualquer outro direito difuso ou coletivo. E aí a lei, mais recentemente, trouxe aí outros temas também para dentro da ação civil pública. Infração à ordem econômica, à ordem urbanística, a honra e a dignidade, patrimônio público e social. Então, você tem lá no artigo 1º, né, da lei de ação civil pública, os objetivos, quais são os itens, quais são os temas que essa lei visa resguardar. A mesma coisa a gente tem lá na nossa ação popular. Então, até aqui, particularmente, a gente só tem a diferença que nós temos aqui de uma, como que fala, de uma lei para outra, por enquanto, é a nossa o quê? Cidadania, é a nossa legitimidade. Que enquanto na CP, quem tem legitimidade são pessoas jurídicas, né? A gente já viu, é, União, Estado, DF, municípios, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, MP, defensoria, né? Então, são essas pessoas que têm legitimidade para entrar com ações civis públicas. Já na ação popular, quem tem legitimidade é quem? É o cidadão. Então, a gente está fora aqui da legitimidade
pessoa jurídica, né? Então, pessoa jurídica, estrangeiro, eles não têm legitimidade para entrar com a ação popular. E essa ação popular, ela visa, olha lá, enquanto lá na ACP é resguardar o patrimônio público, né? De forma moral e patrimonial, então você pode, inclusive, pedir danos morais na sua ação civil pública. Aqui na ação popular, a gente visa, tem duplo efeito, né? Visa anular e visa reparar danos causados a quê? Aos bens da coletividade. E aí você tem lá bem de valor patrimonial, bem de valor econômico, artístico, estético, turístico. Você tem lá no artigo 1º da nossa lei, tá lá, ó. Só um segundinho. Tá lá no artigo 1º. É, bens, visa resguardar a moralidade administrativa, atos ilegais. Então, você tem lá uma amplitude muito maior do que o que você tem, do que nós temos como objeto na nossa ação civil pública. Não sei se está dando para entender. Na ação civil pública, eu viso resguardar de forma moral e patrimonial os bens arrolados que estão lá no nosso artigo 1º. Aqui também tem, só que aqui eu viso, por exemplo, anular um ato lesivo, uma licitação que descumpriu a regra ou que descumpriu a lei, vamos imaginar, uma autorização para um ato administrativo que está prejudicando o meio ambiente, que está prejudicando né, um patrimônio público, um ato de demolição que está desrespeitando o tombamento, por exemplo, de um bem público. Então, aqui, né, na nossa ação popular, eu viso anular, né? Está lá no artigo 1º, anular e reparar danos ao patrimônio público, tá? Anular e reparar danos ao patrimônio público. Então, a gente tem aí como que fala? Esse objeto, né? Objetivo da lei. O que que a lei visa fazer, né? Quais são os objetivos que nós temos a lei aí nessas duas leis que são tão importantes para o nosso ordenamento. Nas duas, tanto na ação civil pública quanto na ação popular, eu posso pedir tutela antecipada, tá? Desde que, né, um minuto que eu estou escrevendo aqui, desde que você tenha aí como comprovar, como o Boniuris, o Periculo Mora, muitas das vezes é uma licitação que está em vias já de fazer o contrato, de assinar o contrato, e aí você pede para anular aquela licitação. Se você não pediu como Boniuris e o Periculo Mora, ou seja, tutela antecipada, tutela de urgência, aquele ato ele vai ser concretizado e a violação do patrimônio público ela vai ser pior, né? Então, você vai ter que depois pedir para anular, não uma licitação, mas anular um contrato administrativo que se deu após aquela licitação. Então, gera muito mais dano ao patrimônio público se você deixar de solicitar, deixar de pedir aí a tutela de urgência. Tudo bem? Só para vocês entenderem, as duas ações são gratuitas, né? As duas ações, elas são gratuitas, né? Salvo comprovada aí má fé. Então, você tem ações, deixa eu até pegar aqui o dispositivo. É... Tinha. Eu estou pegando aqui a tá lá no artigo, vamos lá, a sentença. Pera lá, pera.
dispositivos, a sentença que concluir, está lá no artigo 10º da nossa Lei de Ação Popular. Ah, professora, tem mais algum outro lugar que essa ação popular ela está prevista? Sim, ela está prevista também lá na nossa Constituição Federal. Quer ver? Ó, lá na Constituição Federal, ó, está lá no artigo 73, por isso que a ação popular também é considerada um remédio constitucional. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade a que o Estado participe, a moralidade, o menananã, ficando o autor salvo comprovado e isento de custas judiciais e ônus sucumbenciais. Então, você tem aí no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal, a gratuidade lá da nossa artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Será lá, 73 da Constituição Federal, que traz aí a gratuidade dessa ação. Tudo bem? Então, você tem aí a possibilidade de entrar, salvo comprovada má-fé. Como assim? Ah, tem muitas ações que são intentadas para prejudicar pessoas, para prejudicar o seu desafeto eleitoral, né, em momentos de crise, quando houver aí questões políticas envolvidas, então você tem aí a possibilidade de, como que fala, de intentar ação popular, salvo comprovada má-fé, sem pagar as custas e os honorários aí advocatícios, tá bom? Sucumbenciais, tá bom, gente? Então é isso, a gente tem aí as principais, como que fala? Os principais temas, os principais itens dessas duas ações, né? Só para que vocês possam entender, essa sentença, ela lá na ação civil pública, ela pode ter, por exemplo, um caráter reparador, quando você pede, inclusive, dano moral ou reparação do patrimônio. Inclusive, na ação popular também a gente tem, isso é mais até expresso, né? Isso é mais visível, tá, na ação popular, né, do que na ação civil pública. E ambas, só para que vocês não errem, ambas visam resguardar o quê? Direitos difusos, direitos coletivos, né? Que são aqueles direitos de toda a coletividade, né? Patrimônio histórico, moralidade, meio ambiente, sendo que em uma delas é o cidadão que vai entrar de forma individual e na outra quem vai entrar é uma pessoa jurídica, né? Representando aí toda uma coletividade de pessoas. Tudo bem, gente? É, a gente vai aqui fazendo várias trilhas, vários momentos, a gente vai citar ainda essas ações, né? Ação civil pública e ação popular. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Mandar mensagem lá pelos EPs, depois eu boto o link para que vocês possam acompanhar e o materialzinho de resumo que a gente fez na aula, tá? Um abraço.